Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Graça e paz, abençoados. Povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem impactante, reveladora da graça de Deus. Enquanto vocês vão entrando aí, deixa eu já me preparando aqui, porque hoje nós vamos tratar, abençoados, deste assunto aí. Em breve, esmagando Satanás debaixo dos pés. Eu coloquei no título, né? Esmagando Satanás debaixo dos pés. Mas eu quero atentar para esta frase, em breve. E é o que nós vamos ler dentro do texto que Paulo escreveu aos Romanos. Em breve, esmagando Satanás debaixo dos pés. Pois bem, meu nome é Elcio Jesus, você que está chegando pela primeira vez. Aos novos aqui no canal, muito obrigado. Estamos juntos. Graça e paz, graça eterna. Esta é a nossa saudação em graça. Que vocês estejam desfrutando de uma noite abençoada. Que vocês estejam com a mente aberta, os corações dilatados para receberem as informações acerca do Evangelho do Deus bendito para todo sempre, tá bom? Quem não é inscrito, por favor, não paga nada, se inscreva aí, ative o sininho e já vai deixando aí o teu like também para ajudar aí a propagar as mensagens pela rede social, tá bom? Ou pela plataforma do YouTube. Vamos que vamos? Vamos lá? Vamos juntos compartilhar mais um entendimento? Então venham comigo. Desde já, meu muito obrigado a todos vocês aí que estão aí no comentário, tá bom? Lembrando que sábado é aquele dia que nós batemos aquele papo, tá bom? Então vamos lá. Em breve, esmagando Satanás debaixo dos pés. Eu vou ler dentro do contexto até chegar neste versículo-chave. Mas, propositalmente, eu vou ler este versículo. Acompanhe comigo, por favor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 20. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 20, que diz assim: E o Deus de paz, em breve... Como? E o Deus de paz, daqui a 2.500 anos... Não. E o Deus de paz, daqui a 21 séculos, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés? É isso? Não, amados. É em breve. Algo que é em breve é algo que irá acontecer. Não muito depois desta fala. Algo que é em breve é algo que está próximo. Correto? Está perto de acontecer. Então, foi isso que Paulo estava falando para os seus ouvintes lá no primeiro século. Então, em breve, não é daqui a 2.000 anos. Não é daqui a 3.000 anos. Não é em breve, Paulo falando, em breve daqui a 21 séculos. Não, abençoado. Então tem alguma coisa errada aí. Então, a religião, como sempre, não entendendo o texto e o contexto, não se colocando dentro do período histórico que o apóstolo estava falando aos seus ouvintes, pegam esses versículos, né, porque são vários dentro da Bíblia, e começam a lançar para um futuro incerto. E é por isso que nós vemos tantas falsas profecias de tantos falsos profetas. Olha, porque Jesus vai voltar em 2090. Olha, porque Jesus era para voltar em 1980 e pouco. Olha, porque em 2000 o mundo vai se acabar e Jesus vai voltar.
Olha, porque de 2020 não passa. Olha, porque em 1000 e pouco... Por quê? Porque o em breve, para este povo, nunca acontece, é eterno. O logo está próximo para este povo, nunca acontece. Então vamos lá, vamos ler o contexto para entendermos esse versículo. Vou ler mais uma vez o versículo 20. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Só esse versículo aqui a gente vai ter um monte de assunto, mas eu vou ler o contexto para a gente parar um pouquinho nesse versículo, tá bom? Então vamos lá. Convido você a entrar no contexto. Vamos ler a partir do versículo 1. Um pouquinho de paciência que nós vamos ler alguns nomes aqui estranhos e é complicado, tá? Vamos lá. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cesareia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então Paulo estava recomendando esta irmã chamada Febe, que era uma mulher que servia a igreja de Cristo. Versículo 2. Versículo 3, melhor dizendo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus companheiros em Cristo, ou cooperadores em Cristo. Olha lá, vamos ler o contexto. Meus companheiros, cooperadores em Cristo. 4. Os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só lhe agradeço, mas também todas as igrejas, ou as comunidades que se reuniam, dos gentios. Versículo 5. Saudai também, observe que Paulo está fazendo uma lista de saudação àqueles irmãos que perseveravam, que contribuíam, que ajudavam, que estavam ali pelejando, lutando pelo evangelho. 5. Saudai também a igreja que está em sua casa, na casa de Priscila e Áquila. Saudai a Epafaneto, aí começou os nomes estranhos. Saudai também a Epafaneto, misericórdia, Epenetro, meu amado, e as primícias da Ásia em Cristo. 6. Saudai a Maria, que também trabalhou muito por nós. 7. Saudai a... Parece um nome de dromedário, mas não é dromedário não. Saudai também a Edrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Olha, então esses parentes de Paulo aqui, tudo indica que era parente de sangue, também eram considerados como apóstolos, né? Em Cristo. 8. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. É tanto nome aqui, me perdoe aqui a pronúncia, tá, abençoado? Eu vou ler rápido para a gente chegar no assunto propriamente dito. 9. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estarques, meu amado. Saudai também a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai a família de Aristóbulo, meu Deus do céu. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narcisos que estão no Senhor. 12. Esse nome é lindo. Se eu tivesse 2 filhos, eu colocava esse nome. Olha aqui. Saudai a Trifena e a Trifosa. Meu Deus. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalharam, então eram 2 mulheres, né? No Senhor. Saudai a amada Persida, a qual muito trabalhou no Senhor. Então observe, abençoados, que nessa lista, Paulo está exaltando a obra desses irmãos no Senhor. Paulo está dando nome, né? Nomeando essas pessoas, exaltando e dizendo que essas pessoas eram dignas de honra, de serem bem recebidas, bem acolhidas pelo trabalho, né? Pela obra que eles desenvolviam no Senhor, ou pelos santos para com o Senhor, pela igreja do Eterno. Tá, abençoado? Versículo 13. Saudai a Rufo, o eleito no Senhor, e a sua mãe, e minha também. Paulo considerava ela manhinha, né?
Olha lá, 14. Saudai a Assícrito Jesus. Saudai a Franguete, meu Deus, Flegote, saudai a Flegote e a Hermas e a Petrobas, meu Pai do céu, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Viu, pessoal? Versículo 15. O negócio estreitou aqui, né, irmão? Se eu der um abachure aqui é porque eu estou falando em língua dos anjos. Aqui é o nome dos abençoados, tá bom? Versículo 15. Saudai a Filólogo e a Júlia e a Nereu e a sua irmã e a Olímpia e a todos os santos com eles que estão. Ufa, deixa eu respirar aqui, pessoal. Deixa eu tomar uma água aqui, porque eu estou saudando aqui esses irmãos que Paulo recomendou, mas é complicado, né, pessoal? Tá bom, pessoal, isso aqui é título de curiosidade para a gente entender o que é que Paulo estava falando. Então, Paulo estava ali demonstrando irmãos que serviam a igreja, que serviam ao Senhor, né? E estavam ali desenvolvendo, né, a edificação juntamente com o apóstolo Paulo. É versículo 16, né? Vamos lá. Saudai-vos, é isso, versículo 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo, ou com beijo, né, abençoado? Ósculo santo, era o costume dos judeus e eles levavam isso adiante. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Pois bem, vou dar uma pausa aqui. Então nós observamos que aqui do capítulo 16, no versículo 1 até o versículo 16, Paulo está mais uma vez aqui, eu volto a repetir, exaltando, mostrando o comprometimento dos irmãos, a dedicação que os irmãos tinham para com o Senhor, para com a igreja, sabe? A entrega, o esforço que aqueles abençoados colocavam em prol do reino de Deus. Agora, observe bem, dentro desse contexto que Paulo está enaltecendo, falando bem, louvando a Deus, recomendando esses amados irmãos, né, abençoado, pelo trabalho. Então observe, abençoado, a comitiva que Paulo tinha, né? Paulo não era só Paulo, Tito e Timóteo e Barnabé. Havia um grupo ali, a igreja estava unida, a igreja estava junto, o povo de Deus estava de mãos dadas, fazendo a palavra correr, cooperando com seus dons na edificação, todos desenvolvendo os seus dons, sabe? Ali em prol do reino de Deus. Então, estavam todos trabalhando ali em prol do reino e Paulo, reconhecendo aquilo, Paulo estava indicando, recomendando essas pessoas, né, a serem bem recebidas, a serem bem tratadas, a serem honradas, porque eram pessoas dignas mesmo de dupla honra, dignas de serem, de fato, reconhecidas pelo seu trabalho na obra que eles desenvolviam em prol do corpo de Cristo. Pois bem, agora, quando nós chegamos no versículo 17, Paulo muda um pouquinho o assunto e começa a abrir os olhos dessas pessoas, desse grupo de irmãos. Olha o que Paulo diz, 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina de Cristo, ou contra a doutrina que aprendestes, melhor dizendo. Desviai-vos deles. Pergunta. Paulo está mandando os irmãos tomarem cuidado, prestarem atenção em quem? Nesses que ele estava indicando e dando nome e dizendo que essas pessoas eram pessoas honrosas? Paulo estava mandando, versículo 17, vou ler novamente, olha lá. Romanos 16, 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Paulo está mandando os irmãos se desviarem de Trifena e Trifosa,
Paulo está mandando os irmãos se desviarem de Eurbúrculo, de Herodião. Paulo está mandando os irmãos se desviarem de Priscila e de Áquila. Paulo está mandando os irmãos se desviarem de Amplias, Urbano ou Apeles? Não. Então observe que Paulo agora está apontando para um outro grupo, que ele não está dando nome, mas quem estava ali ouvindo, recebendo a doutrina de Cristo, já estava ligado naquilo que Paulo estava falando. Então Paulo disse: eu rogo a vocês, irmãos, que recebam bem essas pessoas que eu estou indicando, que eu estou transmitindo aqui essa saudação, que eu estou nomeando, mas eu quero também que vocês tomem cuidado, noteis, esses infiltrados, esses lobos devoradores, que por certo irão permear no vosso meio. Lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 e 30? Paulo disse: depois da minha partida, entrarão no meio de vós, depois que eu partir, vai entrar aí no meio de Priscila e de Áquila, vai entrar aí no meio do grupo de Trifena e Trifosa, vai entrar aí os maus obreiros, os cães gulosos, os devoradores. Viu aí, mano? Aí, viu aí? Exatamente, os cães gulosos. Então Paulo disse: tomem cuidado, noteis, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos dele. Por quê? Porque esses homens, essas pessoas, não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso, abençoado? Agora olha o versículo 18. Porque os tais, aqueles que promovem escândalo e dissensões contra a doutrina que aprendestes, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Versículo 19. Quanto à vossa obediência, para aquele grupo que Paulo estava falando, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábio no bem, mas simples no mal. Aí vem o versículo chave. 20. Segura a onda. E o Deus de paz, em breve, daqui a pouquinho, esmagará Satanás, aleluia, debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. O Deus de paz em breve. Não é daqui a 2000 anos. Não é daqui a 20 séculos. Em breve, daqui a pouquinho, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Pergunta, e você já tem a resposta. Quem é Satanás aqui nesse texto? Opositor. Os opositores. Uma salva de palmas para os irmãos. Então, abençoados, Satanás, e para aqueles irmãos do sistema que porventura assistiram essa mensagem, Satanás aqui
ou em qualquer outro texto da Bíblia, porque tudo tem um contexto. Mas observe que nesse versículo 20 aqui, Satanás aqui é um adjetivo, não é um ser espiritual. Satanás aqui são estes homens que Paulo se refere no versículo 17. Sim ou não? Olha lá, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteiem os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Deles quem? Versículo 20. E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Satanás aqui são aqueles homens que Paulo estava rogando aos irmãos para se desviar deles. Por quê? Porque o versículo 18 vai dizer que os tais não serviam ao Senhor Jesus Cristo como aquele grupo seleto de irmãos que Paulo estava recomendando e saudando, mas eles serviam aos seus próprios ventres e com suaves palavras e lisonjas enganavam, coração aqui, a mente dos simples. E simples aqui eram aqueles que não tinham entendimento, conhecimento, eram incautos. Cadê Satanás aqui que o sistema religioso diz que é o diabo? Aqui é o capeta, que é Satanás que vem do quinto dos infernos. Aleluia! E a palavra está dizendo que em breve Deus vai matar ele debaixo dos nossos pés, debaixo dos pés da igreja. De que igreja? Da igreja do século 21? É esse Satanás aqui que o sistema religioso está dizendo que Deus vai colocar debaixo dos pés dele? Não. Outra coisa, a gente só vai encontrando aqui revelação, abençoado. Olha, e o Deus, é o 20, e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não é debaixo dos meus pés, não é debaixo dos teus pés. Paulo estava dizendo que era debaixo dos pés daqueles irmãos que ele estava dando a instrução. Por quê? Porque era em breve. Ou aqueles irmãos estão vivos 20 séculos depois. Ou aqueles irmãos estão aí com mais de 2000 anos esmagando Satanás, como o sistema religioso fica dizendo. Pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça do diabo. Não, abençoados. Em breve, Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, ou seja, dos pés daqueles que estavam ouvindo a instrução de Paulo lá no primeiro século. Eles que iam vencer, eles que iriam esmagar Satanás debaixo dos seus pés. A palavra esmagar aqui é uma força de expressão. Porque os irmãos não iam pisar literalmente na cabeça desses homens que estavam causando escândalo e dissensão contra a doutrina que eles estavam aprendendo. Então, esmagar aqui é uma força de expressão no sentido de dizer que vocês irão vencê-los. Vocês irão tapar a boca desses contraditores. Eles serão envergonhados pelo poder de Deus e pela verdade que se manifestou na vida de vocês. Então Satanás aqui era aquele grupo de pessoas que se levantavam contra a doutrina, que não serviam ao Senhor Jesus Cristo, mas os seus próprios ventres, as suas próprias vontades, e eles estavam tentando enganar os simples de entendimento. E aí Paulo disse, em breve, o Deus de paz vai esmagar Satanás, esse grupo de pessoas, eles vão ser expostos, eles vão se envergonhar, porque Deus o esmagará debaixo dos pés de vocês.
Nós, eu, irmão Elcio, vocês, nós hoje, nós estamos esmagando o sistema satânico religioso enganador que diz que Deus está no monte, que diz que se você não der o dízimo, Deus toma teu emprego. Nós estamos esmagando Satanás, ou seja, expondo a sua doutrina mentirosa. Nós estamos esmagando Satanás, esses opositores à mensagem de Cristo. Nós, no século 21, estamos esmagando esse Satanás que se levanta, dizendo que Deus está na água ungida, dizendo que Deus está na caneta ungida, dizendo que Deus está na terra de Israel. Nós estamos esmagando Satanás, esses adversários, esses opositores que se levantam vendendo meia, vendendo rosa, vendendo vassoura, vendendo envelope. Nós estamos esmagando, expondo Satanás à vergonha. Quem está entendendo? Dentro do nosso contexto, nós estamos esmagando o sistema satânico enganador, que diz que você tem que ir para o templo buscar a presença de Deus, quando o evangelho, a sã doutrina que nós aprendemos, diz que nós somos o templo do Espírito. Nós hoje estamos esmagando Satanás, é uma força de expressão, debaixo dos nossos pés, quando nós nos levantamos contra, não os irmãos, não contra os líderes, nada pessoal, mas contra essa doutrina mentirosa que diz que Deus só está na sua vida se você for buscar no monte, se você se consagrar em jejum, se você der seu dízimo, se você der sua casa, se você der seu carro, se você der... Nós estamos esmagando esse Satanás debaixo dos nossos pés pelo conhecimento da verdade que tem libertado vidas deste cativeiro religioso que tanto escraviza o povo de Deus. E há muitos Satanás por aí para continuarmos esmagando debaixo dos nossos pés. Ao levarmos estas palavras, essas mensagens que promovem salvação da mente, nós vamos continuar esmagando Satanás, todo o sistema enganador religioso que se levanta contra o conhecimento da graça de Deus manifestado por Cristo Jesus. Esse é o entendimento, abençoado. Então, Satanás aqui nesse contexto eram aqueles que eram opositores aos irmãos que estavam lá no primeiro século. Amém? Eu ouvi um amém aí, eu ouvi um glória. Quem concorda comigo? Quem fecha com essa palavra? Olha aí. É porque assim, abençoado, sempre entra um engraçadinho, e eu quando eu digo entra não é necessariamente aqui na live, mas quando ouve uma mensagem dessa, porque você está distorcendo, porque Satanás aqui é um ser espiritual. Não é, abençoado. Nós lemos todo o contexto e explicamos. Versículo 17, 18 e 19... fecha com 20, mostrando que Satanás aqui é uma força de expressão, porque a palavra Satanás, ela quer dizer justamente isso, opositores, adversários. E quem eram os opositores, os adversários? Os tais que não serviam o seu Jesus Cristo, mas serviam aos seus próprios ventres. Então esses falsos apóstolos, esses falsos pastores, esses falsos profetas que estão aí enganando o povo de Deus com Bíblia debaixo do braço. Quem são eles? Que constroem os seus impérios religiosos, que estão pedindo dízimo dizendo que é para Deus, mas não é para Deus, é para comprar o jatinho, é para comprar sua BMW, é para comprar sua Porsche, é para comprar sua Mercedes. E aí? Aí teve um que fez um comentário em uma mensagem do dízimo. Ele disse, não, porque a carta aos Hebreus, o apóstolo escrevendo, ele disse que ali quem recebia dízimo era o sacerdócio levítico. Mas aqui
Na carta aos Hebreus, quem recebe o dízimo é Jesus. Aí eu fiz uma pergunta. Ah, é, abençoado? E quando você pega o seu dízimo, você dá na mão de Jesus? Porque lá o povo dava na mão do sacerdócio levítico. Ou dava para os sacerdotes. Os sacerdotes administravam, mas eles davam na mão do sacerdócio. Já que você vai usar o pretexto de que em Hebreus não é para dar ao sacerdote, mas é para dar a Jesus, porque o texto está dizendo aqui recebe aquele que vive eternamente, a minha pergunta foi essa. Você pega o dízimo e dá a Jesus? Você manda o Pix para Jesus? Não, você dá o pastorzão que vai lá em nome de Jesus na concessionária e pega a Porsche, a Mercedes e diz que é para a obra do Senhor. Quem são eles? Satanás, que essa mensagem esmaga. Amém, abençoados? E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não tem nada a ver com o século XXI. Aí o povo fica rodando dentro das instituições religiosas, né? Meus amados, mais uma vez, com muito respeito aos meus irmãos, porque é de dar pena, abençoado, dá dó, porque a gente sabe que muitos são enganados, porque infelizmente não tiveram acesso à verdade. Mas a minha ira, no bom sentido, tá? Que eu não estou irado também, mas a minha decepção, meu ódio nesse sentido de ver esses irmãos sofrendo, é porque os líderes religiosos, eles são esses homens que causam escândalo à sã doutrina. Eles são esses Satanás que distorcem o evangelho e enganam os corações dos simples, abençoados. E o povo de Deus fica lá, sendo enganado. Ao invés de o povo de Deus estar esmagando o Satanás debaixo dos pés, é Satanás que está pisando no povo de Deus. Ao invés do povo de Deus estar esmagando o engano, ao invés do povo de Deus estar pisando na mentira, são os mentirosos que estão pisando, humilhando os filhos de Deus, e isso em nome de Jesus de Nazaré. A verdade dói, mas tem que ser dita. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Essa mensagem não traz nenhum tipo de benefício para mim. Eu não estou aqui crucificando o sistema religioso e chamando você para se apegar e me seguir, não, meu amado. Essa mensagem exalta o Criador, mostra quem somos nele e que a verdade dele precisa prevalecer. Porque o povo é enganado por vento de doutrina. Ao invés de estarem esmagando a mentira que está esmagando o povo de Deus. Ao invés de estarem esmagando os opositores, são os opositores que estão humilhando o povo de Deus. Quantos nós recebemos inúmeros testemunhos de pessoas que dizem assim: irmão, quando eu estava lá naquela gaiola, eu não podia viajar, eu não podia comprar uma casa, eu não podia comprar um carro, porque tudo era para Deus, tudo era para a obra, tudo era para o altar, tudo era para Jesus, e eu não tinha nada. E quando acontecia alguma coisa comigo, eles diziam que era o diabo na minha vida, eles diziam que era o demônio, e era Satanás na tua vida mesmo. Mas Satanás eram eles. Eram esses homens. Eram essas pessoas. Mas essa mensagem, esse conteúdo, não interessa para um povo que está cego debaixo de um sistema opressor, religioso, que escrava a mente do Filho de Deus. Mas todos quanto receberem estas verdades do Evangelho reinarão em vida por meio da obra do Cristo ressuscitado. Olha outro texto interessante, que está dentro de outro contexto, mas mais uma vez mostrando quem era
Satanás, né, esses opositores. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, é um texto bem conhecido. Olha lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 em diante. Olha o que disse o apóstolo Paulo, mesmo Paulo falando agora para outro grupo e mostrando também Satanás. Mas não eram aqueles lá da carta aos Romanos, já eram outros, mas eram também Satanás. Olha lá, versículo 13, 1 Tessalonicenses 2,13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, por haver recebido de nós a palavra da pregação de Deus, e a recebestes não como palavra de homem, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Essa palavra opera na vida daqueles que creem. Versículo 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que estão na Judeia, em Cristo Jesus, porquanto também padeceste dos vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários, opositores a todos os homens. Versículo 16. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus, em breve Deus vai esmagar também. Já esmagou, tá? Dentro desse contexto. Satanás debaixo dos vossos pés. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Versículo 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. 18. Pelo que quisemos uma vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Mais uma vez, quem foi Satanás que impediu a ida de Paulo aos irmãos de Tessalônica? Respondam. O contexto já disse. O contexto já disse quem era Satanás. Aqueles que mataram o Senhor Jesus, ou seja, os próprios concidadãos, os judeus que não receberam a Cristo. Aqueles que mataram o Senhor Jesus, mataram os próprios profetas. Paulo disse, nos tem perseguido para que nós não levemos esta mensagem a vocês que promove salvação. Aí Paulo disse, eu queria ter convosco. Não uma, duas vezes, pelo menos eu, mas Satanás me impediu. E Satanás aqui, mais uma vez, é usado como um adjetivo para se referir aos judeus religiosos que mataram o Senhor Jesus, crucificaram o Senhor Jesus e mataram os próprios profetas, e aqui dentro do contexto estava perseguindo a Paulo e era contrário a todos os homens, eram opositores a todos os homens. Satanás me impediu, disse Paulo. Eu queria ter convosco, mas Satanás nos impediu. Você sabe por que esta palavra muitas vezes não corre e não é glorificada na mente de muitos filhos de Deus? Porque dentro do nosso contexto, Satanás tem nos impedido. Como assim, irmão? Quantas pessoas, hoje mesmo foi muitos irmãos conversando comigo aqui pelo WhatsApp, quantas pessoas entram em contato e dizem assim, irmão Elcio, eu estou recebendo esta palavra, mas está uma guerra em casa, porque a minha família é toda do sistema religioso, e quando eu falo desta palavra, eles se levantam contra mim, e é aquela confusão, e dizem que eu estou desviado, e que eu estou seguindo a falsos profetas. E o que é isso, irmão?
Satanás impedindo das pessoas desfrutarem da palavra de Deus. Quase não sai, né? O que é isso, irmão? Quando alguém chega alegre, vê uma mensagem dessa, começa a se libertar, mas está preso no sistema religioso. E aí ele vai todo contente, porque no início foi assim para mim também. Aí ele vai todo contente, chama lá o pastor dele e diz: pastor, olha, eu vi essa mensagem, que palavra interessante, pastor, o que é que o senhor acha? Aí o pastor olha: não, está repreendido, isso aqui é o diabo tentando roubar tua bênção. Satanás impedindo de que essa palavra seja glorificada. Aí o irmão tá lá abençoado, no engano lá, e pagando preço, e subindo no monte. Ele tá 2, 3 anos lá buscando o Espírito Santo. Hoje eu vi uma mensagem na rede social, um conterrâneo meu dizendo assim: hoje faz 1 ano que eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí se você chega para essas pessoas e diz assim: ó, abençoado, não faz 1 ano que você foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo sempre habitou em você. Você é um filho. O que é que o pastor dele vai dizer para ele? Vai dizer que nós somos hereges. Que não, que faz exatamente 1 ano que o irmão lá recebeu o Espírito Santo. Então isso é Satanás impedindo. Então até hoje, abençoado, Satanás se levanta. Porque Satanás aqui são os opositores contra esta mensagem. O que é que nós devemos fazer? Fácil, que depender de nós, continuar falando essas verdades, porque assim como essa mensagem chegou na minha mente, no teu coração, ela há de chegar nos corações, nas mentes de muitos filhos de Deus. Nós não vamos mudar a mente de Satanás. Nós não vamos mudar a mente dos opositores. Nós vamos esmagar, como disse Paulo. É necessário tapar a boca dos contraditores, principalmente, disse Paulo lá a Tito, os da circuncisão, ou seja, aqueles que pregam a lei de Moisés como doutrina para a igreja do Senhor. Então, é necessário tapar a boca dos contraditores, pregando estas verdades, para que os filhos de Deus entendam que aquilo que Cristo fez foi para todo sempre, foi perfeito, e que Satanás, esses opositores, que ainda que usando a palavra, mas disse Paulo, eles não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas os seus próprios ventres, e com suaves palavras e lisonjas, eles estão aí enganando os corações dos simples. Fique com esta mensagem, que ela tenha te edificado. Se te edificou, compartilhe à vontade aí, e obrigado pelo teu carinho e pelo teu companheirismo. Graça e paz, uma noite abençoada para todos vocês.